Unaerp apresenta Diário Cast, um oferecimento Emagrecentro, Omegavet Imagem Veterinária, Fórmula Equivalente Farmácia de Manipulação, Medicilab Diagnóstico Veterinário, Pet Comfort Pet Shop, Hotel La Serena Maresias, Okaya Sushi, Hanks Pet Pet Shop, Rafaela Passos Harmonização Facial, Depil Action, um apoio Academia Time for Fit, Personal Wellington Test, Angelife Construtora, Vet Conectada e Essência Imóveis sob medida. O Diário Cast começa agora! Salve, salve internautas, Diário Cast de número 13. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas sentem na pele, ou melhor, nas articulações. Tá? A gente vai falar sobre ombro, cotovelo, medicina da dor e hoje, nada mais, nada menos do que o Dr. Rui César para tirar todas as nossas dúvidas e falar sobre as suas especialidades, não é mesmo? Olá pessoal, boa noite, obrigado. Olá Leandro, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e vamos falar um pouco sobre ortopedia e traumatologia, cirurgia de ombro e cotovelo e medicina da dor e medicina regenerativa, que é um braço da medicina da dor. Bom, então aqui em Santos é um prato cheio, né? Porque aqui a gente tem aqui a melhor idade, né? Que é uma maior população da nossa cidade. Mas a gente estava até conversando há pouco que isso são casos de atletas, né? Pessoas que também trabalham com muitas repetições, né? Digo atletas ou pessoas profissionais que ficam na mesma posição. Mas a gente vai entrar um pouquinho a fundo, tá? A gente quer primeiro saber um pouquinho o que levou você a entrar na medicina, antes de você escolher a sua especialidade. Então, meu pai é médico, né? Então eu vi aquilo em casa já como um norte, uma profissão a seguir. Eu sempre achei bonito você cuidar e ajudar as pessoas, então meio que me deu uma direção assim desde pequenininho. Eu nunca me vi pensando, fazendo outra profissão, sempre me vi fazendo medicina. E durante a graduação em medicina, eu gostei muito da parte de ortopedia, por ser uma área relacionada a esporte, a envelhecimento, e por ser uma área bem resolutiva, né? É uma área que nós temos bons resultados. Tá? E aí quando a gente fala das suas especializações, são especializações muito específicas, né? Podemos dizer assim. E o que te levou a buscar, a se aprofundar? Né, então, vamos lá. Eu sempre gostei muito de fazer cirurgias em membros superiores, né? E o ombro é a articulação do corpo humano que ela apresenta o maior arco de movimento, certo? Então, assim, a gama de patologias é muito grande que acometem o ombro. E elas vão de pacientes mais jovens, né, desde atletas, a pacientes idosos. Então, eu sempre gostei, por ter uma afinidade a sempre fazer uma cirurgia de membro superior, eu fiz essa área de ombro e cotovelo baseado nisso. Agora eu vou falar uma palavra difícil aqui, né? E quando entra a medicina intervencionista e regenerativa na sua história? Então, a medicina da dor e a medicina regenerativa, que é um braço da medicina da dor, entrou quando a medicina convencional ela deixou um pouco a desejar a alguns pacientes. E aí, muitos pacientes não têm condições clínicas de fazer um procedimento cirúrgico, né? E a medicina da dor entra justamente nesses pacientes, através de tratamentos minimamente invasivos, que a gente acaba com a dor desse paciente, né? Melhora a qualidade de vida desse paciente sem um procedimento cirúrgico envolvido. Doutor, vou começar então com uma pergunta clássica. Dor no ombro que aparece do nada, pode ser sério? Pode. Algumas patologias, elas começam do nada. Vou dar um exemplo aqui, a capsulite adesiva. A capsulite adesiva é um processo inflamatório da cápsula articular do ombro. O paciente não quer dizer que ele caiu, ele não fez algum exercício. Muitas vezes ela começa do nada. O paciente começa a sentir uma dor e ele vai negligenciando essa dor. E quando ele vai ver, ele começa a ter uma dificuldade de movimentação do ombro. A capsulite adesiva ela é conhecida como ombro congelado, popularmente conhecida como ombro congelado. Então, assim, a dor ela não deve ser negligenciada. Se a pessoa sente dor, alguma coisa não está normal. Então, a gente sempre tem que investigar o porquê que está acontecendo isso, por que ele está sentindo aquela dor, pode ser algo mais sério ali. E qual que é a diferença entre dor muscular, articular ou algo mais crônico ou estrutural? Então, a dor articular é toda aquela dor que acomete a articulação, propriamente, né? A dor muscular é uma dor mais difusa, é uma dor após uma pancada, uma dor após uma atividade física, mas eu costumo dizer que elas andam juntas, né? Toda articulação ela é envolta por um grupo muscular. Então, não dá para... O paciente ele não vai saber diferenciar
o que é dor muscular ou o que é dor articular. Por isso que ele sempre tem que procurar o médico para poder fazer um diagnóstico correto e seguir com o tratamento adequado para ele. Tem muita gente que ignora a dor, né? Eu sou um Sim. caso, né? Que assim, eu vou até o meu limite. Eu sou acostumado a ter a dor de rim e tudo mais, eu acostumei, né? Jiu-jitsu, você também é Sim, jiu-jiteiro, sim. então a gente tá acostumado com a dor, tá? Isso aí atrapalha o tratamento lá na frente? Por exemplo, deixa avançar muito e aí quando te procura, tem casos assim, pessoas que só vão no limite. Tem muitos casos assim, porque principalmente a gente, né? A gente que faz jiu-jitsu, o público, o que acontece? Eles falam que sentir dor é normal. Não é normal sentir dor. Às vezes, se você faz um treino ali, é o rola, né, que a gente chama, faz um treino mais pesado um pouco, você machuca às vezes a articulação e você não percebe aquela gravidade, porque aquela dor, ela pode começar um pouco mais leve e ela vai se aprofundando. E ela começa a ficar crônica, né? Você começa a ter eu tenho uma dor no ombro aqui que já me acompanha há 3, 4, 5 meses, 6 meses de dor no ombro, e você vai deixando para lá. E muitas vezes, quando chega o estopim, quando chega aquele nível absurdo de dor, quando a gente vai fazer um exame físico, ou então vai fazer uma ressonância magnética que seja, a gente evidencia lá uma lesão do manguito rotador, por exemplo, uma laceração ali do tendão do cabo longo do bíceps. Então, isso é algo preocupante. Por isso que eu falo sempre com meus amigos e com os pacientes, você sentiu alguma coisa, você tem que correr ao médico, você tem que ver o que está acontecendo, porque sentir dor não é normal. Tá. E aquelas pessoas, né, tem o dor no ombro depois da academia. O que eu faço? Então, tem que ver o seu treino, né? É a clássica, Você tem né? que É ver a pergunta clássica. Né? você tem que ver a forma que você está treinando, né? Se você começa a treinar hoje, você naqueles primeiros 15 dias ali de treino, é natural você sentir uma dor, porque durante a academia, o músculo, ele cresce através de um processo inflamatório. Sim. Você tem que inflamar o músculo para ele crescer. E esse processo inflamatório, ele gera um pouco de dor. Isso é normal. Mas se você já é um paciente, já é um atleta, ou já é uma pessoa que faz um treino há mais tempo, e você começa a sentir essa dor após um treino de ombro, um treino de bíceps, um treino de, sei lá, quadríceps, que seja, e uma dor fora do habitual, algo não está correto. Ou você está treinando errado e provavelmente você fez alguma lesão, estiramento muscular. Isso tem que ser investigado. E assim, tudo envolve ombro e cotovelo, né? Tudo. Praticamente todos os movimentos dos membros superiores envolvem, né? Então... Até você falar no celular, você utiliza o ombro e o cotovelo. A gente né? tá falando sobre isso até Sim, agora há sim. pouco, né? Bem legal. Eu não sabia esse lance da isometria, que pode causar uma inflamação, né? O jeito que você fica segurando o celular na cama, né? Tem muito paciente que fica deitado na cama, mexendo no tablet, no celular, com o celular, né? Com o punho esticado. Isso geralmente o que acontece? Isso faz um trabalho de isometria ali na musculatura do antebraço. Isso tem grande relação com o quadro de epicondilite lateral, né? Olha só, que curiosidade, né? Vamos para as atualidades, né? CrossFit, machuca mesmo ou é mito? Isso é polêmico, hein? Isso é polêmico. Aí, galera do CrossFit, vai o corte, hein? Isso é polêmico. Então, o CrossFit. Cara, eu não sou contra o CrossFit. Eu sou contra a atividade física mal executada, né? Assim, você vê pessoas que treinam CrossFit há muito tempo e nunca tiveram nenhuma lesão. E tem pessoas que treinam CrossFit há sei lá, 1 ou 2 meses que já está toda lesionada, entendeu? Então, assim, eu acho que se bem conduzido, treino bem conduzido, com um profissional ali, professor de educação física, professor de CrossFit, ensinando de maneira correta a execução dos exercícios, eu acho que não tem problema algum. Assim como o futebol também dá lesão, o próprio jiu-jitsu dá lesão, corrida dá lesão. Por isso que tem que ser tudo bem executado. Eu acho que, em relação ao CrossFit, eu não sou contra nem a favor. Eu particularmente, eu não gosto muito do CrossFit. Mas é um esporte que, se bem executado, eu acho que ele traz benefícios, sim, à população em geral. Agora uma pergunta polêmica. Os casos aumentaram depois da moda do CrossFit? Aumentaram, bastante. Principalmente lesões de ombro. Muito. Eu tô perguntando coisas fora do script aqui, porque a gente vai adentrando aos assuntos. Aumentou bastante porque, justamente pelo que eu falei, né? Devido à má execução. Você vai não todas, né? Lógico, tem várias academias de box, né? De CrossFit que tem profissionais assim muito dedicados, né, ao aluno ali, vão ensinar tudo direitinho, mas a gente sabe que
todo meio, né, tem sua exceção. E tem alguns locais que não tem tanta aquela atenção ali com o aluno, né? E são nesses locais que acabam se machucando, né? Ó, vamos falar agora um pouquinho, doutor, de intervenção em dor e medicina regenerativa, né? Você tem até uma história legal para contar aqui pra gente, que a gente conversou um pouco antes do programa aqui, tá? Então explica pra gente o que é intervenção em dor, é o que é o tipo bloqueio, infiltração, como que seria isso? Então, intervenção em dor, o que é intervenção em dor? É um tratamento minimamente invasivo, que pode ser feito com infiltrações, né, ou bloqueios dos nervos, né, através com medicações. Volta. Gaguejei pra caralho agora. Você tá indo bem, pra caramba. Deixa eu ver aqui, deixa eu relaxar um pouquinho. Doutor, vamos falar um pouquinho agora de intervenção em dor e medicina regenerativa. Sim. Explica pra gente o que é intervenção em dor, é o que é tipo um bloqueio, infiltração, o que que seria? O que é o tratamento? O que é a medicina da dor e a intervenção em dor? A intervenção em dor é um tratamento minimamente invasivo utilizado para aqueles pacientes que têm dores crônicas ou aqueles pacientes que são atletas e têm algumas dores relacionadas a hiperestímulos do esporte, só que ele não tem lesão, ele apenas tem dor. Então, ele tem alguns pontos dolorosos nas articulações que, através de exames, não são achados a causa dessa dor. Não tem nenhuma lesão aparente. Então, a gente faz o quê? O tratamento da intervenção em dor, ele é tirar a dor desse paciente, né, e devolver ele à atividade física, ou aquele paciente que é um paciente mais velho, é um paciente que tem uma artrose de joelho, por exemplo, um idoso, né, que já não tem condições clínicas de fazer uma prótese, né, uma artroplastia, devido a uma artrose avançada. Então, a gente faz alguns bloqueios analgésicos naqueles nervos ali, os nervos geniculares ali do joelho, e além disso também a gente pode ser feita uma infiltração com ácido hialurônico na articulação dos joelhos, fazendo o quê? Diminuindo o processo álgico desse paciente, a gente tira a dor desse paciente por um período, né, devolvendo assim uma melhor qualidade de vida a esse paciente. Me fala uma coisa, mas isso é para quem já tentou de tudo ou pode ser uma primeira linha de tratamento? Depende. Tem alguns pacientes, em sua grande maioria, são aqueles pacientes que já tentaram de tudo e não tiveram êxito. Pacientes que têm hérnia de disco e não quer operar. Pacientes que têm uma bursite crônica no ombro, uma tendinite da pata de ganso ali no joelho crônica e não melhora. Pacientes que fazem meia maratona, Ironman, que tem dores crônicas ali na região da perna, né? A famosa canelite. Então, é utilizada para esses pacientes. É um tratamento que vai desde aquele caso agudo àquele caso mais arrastado, aquele caso crônico. Ele consegue impedir uma cirurgia, no caso? Isso, em alguns casos. Assim, a indicação cirúrgica, o que é de indicação cirúrgica, é de indicação cirúrgica. A medicina da dor, a intervenção em dor, bloqueios, infiltrações, ela não vai substituir a cirurgia, né? Isso é importante falar porque muita gente confunde isso. Acha que é uma alternativa, né? Sim. Ela vai devolver para você, para o paciente, uma qualidade de vida. Às vezes, numa impossibilidade de uma cirurgia, às vezes o paciente não pode, por questões financeiras, por questões de saúde, não pode fazer a cirurgia. Então, é uma alternativa para ele fazer ficar sem dor, né? E ter uma qualidade de vida melhor. Porque muitas vezes o que acontece? Vamos pegar um paciente, sei lá, 40, 50 anos, que tem um quadro de lombalgia, né? Que é aquela dor nas costas, né? De longa data. Só que esse paciente não tem, ele não tem uma hérnia de disco, ele não tem uma indicação cirúrgica para isso. Então, como funciona a medicina da dor, intervenção em dor? Esse paciente, muitas vezes, o que ele precisa? Ele precisa fazer uma atividade física. Ele precisa fortalecer a musculatura paravertebral. E ele não consegue fortalecer essa musculatura porque ele sente dor. Então, você pega uma pessoa que não consegue fazer atividade física porque sente dor, você tira a dor desse paciente, ele consegue fazer atividade física, fortalecer, ele fortalece e ele fica livre daquela dor que o acompanhava, entendeu? Então, é um ciclo. Você tira a dor de uma pessoa que muitas vezes impedia ela de ter uma melhora na qualidade de vida dela. E na medicina regenerativa, né, quando a gente fala de PRP, célula-tronco, são coisas que ainda estão engatinhando, já é uma realidade? O que é medicina regenerativa? A medicina regenerativa é algo relativamente novo aqui no Brasil, né? Fora do país já é algo já antigo, o PRP principalmente.
né? O que acontece? A medicina regenerativa, como o próprio nome já diz, é para fazer uma regeneração tecidual, certo? Você pega um paciente que tem uma condromalácia no joelho, uma condropatia patelar ali, grau 3 para 4, certo? Então, o que a gente faz nesses pacientes? Pode ser feito o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, ou então o aspirado de medula óssea. A gente pega essas células tronco, né, que são células ricas em fatores de crescimento tecidual, e injeta nesse sítio onde existe a lesão. Eu tenho um paciente meu, eu estou fazendo até um estudo de caso com ele, é um paciente que chegou no meu consultório com a lesão do manguito rotador, uma lesão parcial de baixo grau, não era uma lesão cirúrgica, mas era uma lesão que estava atrapalhando o dia a dia dele. Para quem não sabe, o manguito rotador é o ombro, né? O manguito rotador é um conjunto de tendões do ombro, que são responsáveis ali pelos movimentos do ombro, né? Junto com os músculos, né? Com o deltóide, com o trapézio, enfim. E esse paciente, eu estou fazendo o tratamento dele com medicina regenerativa, como a gente faz o aspirado, né, de medula, essas células tronco, e a gente injeta nesse tendão machucado. E a gente faz exames periódicos com ele. Eu já estou na 6ª sessão com ele, com esse paciente. A gente fez uma ressonância na semana passada e eu peguei a ressonância, a primeira ressonância de quando ele chegou para mim e comparei com a ressonância da semana passada, né? A gente já observa uma regeneração tecidual. Olha, então, assim, o tendão dele está começando a cicatrizar, já está cicatrizando. Então, a medicina ainda uma área da medicina muito discutida aqui no Brasil, mas que fora do país é unanimidade. Isso aí vai, com certeza, no futuro próximo, vai livrar muito paciente de cirurgia. Tem algum país que já está à frente, assim, nesses estudos, na aplicação da medicina regenerativa? Estados Unidos, né? Que Estados Unidos é pioneiro nisso tudo, Europa como um todo, todos os países, só o Brasil que está um pouco atrasado nisso ainda. Mas logo a gente vai acompanhando, né? Sim. Você vai trazer para nós, né, doutor? Vamos sim. E agora conta pra gente o caso do paciente que a gente ia contar agora há pouco. Não precisa falar nomes dos pacientes, mas assim, você pode estar contando pra gente o caso, né? Então, a gente estava conversando aqui, eu tenho uma paciente minha, que ela é triatleta, né? E ela estava precisando fazer uma corrida, uma meia maratona, na Europa. E ela chegou no meu consultório há mais ou menos 2, 3 meses atrás com um quadro de canelite, que é um processo inflamatório no periósteo ali da tíbia, que é o osso da perna, né? E isso geralmente dá muita dor. O paciente não consegue andar devido a essa dor. Isso é muito comum em corredores, principalmente mulheres, né, de meia idade, que é o caso dela. Eu estava conversando com você mais cedo que essas pessoas que fazem atividades físicas de médio e alto rendimento são pessoas meio bitoladas, né? Elas não seguem muitas recomendações médicas, né? E essa semana, no início da semana, o esposo dela me mandou uma foto, eu fiquei muito feliz. Ela completou a meia maratona lá na Europa, eu acho que foi na Alemanha, se eu não me engano. Sensacional. Né? Após um tratamento que a gente fez ela com terapia por onda de choque, que é um braço, né? Que é uma das ferramentas que a gente tem na medicina da dor. Um dos recursos. Tá, a gente vai falar agora um pouco de dicas práticas, prevenção, tá? O que você diria para quem fica muito tempo no computador e começa a sentir o ombro travando, o cotovelo? Então, primeira coisa que você tem que fazer, você que trabalha no home office. O home office é algo que surgiu, né, estourou após a pandemia, e a gente tem bastante paciente no consultório que sente dor no cotovelo, no ombro, na coluna. Aí eu pergunto, não, mas com o que você trabalha? Não, eu trabalho em casa, eu trabalho em home office. Você tem que ter trabalho com ergonomia. Isso é fundamental. Se você trabalha no computador, você tem que ter muito cuidado com a ergonomia, cara. Porque assim, se você fica 30 minutos, 20 minutos em uma posição que não é aquela adequada, é uma coisa. Agora, se você fica de 8 a 10 horas por dia naquela posição ali, todos os dias, isso vai lhe dar um problema lá na frente. Então, assim, você que trabalha em casa, você tem que pegar uma cadeira boa, né? Comprar uma cadeira, de repente, aquelas cadeiras de gamer, né? O pessoal está comprando muito ela, porque ela realmente é bastante confortável, né? Você tem que colocar a sua mesa
em uma altura adequada, sempre deixar que você for trabalhar no computador, sempre deixar seu cotovelo apoiado na mesa, nunca muito suspenso, porque você acaba trabalhando essa musculatura aqui, né, de forma involuntária e acaba lhe dando um quadro de tensão muscular. Então, assim, você tem que ter esse cuidado, porque isso, nesse novo mundo pós-pandemia, é um número elevado de queixas no consultório. Legal. Ó, vamos seguir aqui. Também falando de dicas práticas e prevenção, tá? Como evitar lesões no treino? Tem alguma dica de ouro para proteger o ombro e o cotovelo? Cara, então, dica de ouro. Vamos lá. Isso é difícil. A gente fala o seguinte: se você não tem muita experiência, sendo uma pessoa que é iniciante, você tem que ter uma pessoa para lhe ajudar, para lhe ensinar a treinar, certo? Primeiro de tudo, aquecer. O aquecimento é fundamental, tá? O aquecimento, alguns estudos falam que ele é mais importante até do que o alongamento. Seria a próxima pergunta. Se o alongamento sim, ajuda na prevenção. Ajuda. Mas o aquecimento eu acho mais importante. Mais fundamental. Isso. Os dois juntos, né? Na verdade, eles têm que andar juntos. E, assim, exercícios. Não quer levar muito a carga... Não quer levar muita carga para você, por exemplo, você vai colocar um peso do supino. Não coloque um peso exagerado para você fazer sozinho ali, entendeu? Sempre coloque um exercício... Coloque o peso no exercício ali que você vai fazer, que você consiga fazer uma execução bem feita, certo? Sim. Que você consiga manter uma boa execução do treino ali para você não se machucar, porque senão realmente você acaba se machucando. Assim, também tá fora do script aqui, mas você sabe que eu gosto de dar uma pincelada a mais. O alongamento, ele é importante antes ou depois do exercício? Antes e após. Antes e após. Antes e após os exercícios. Tá, tem que considerar essas duas possibilidades aí. Eu sei que é chato, ninguém alonga. Eu, sinceramente, eu esqueço de alongar, para não falar que eu não alongo. Mas tem que fazer alongamento. Tem que fazer alongamento. Nem mesmo antes da cirurgia lá? Não, aí a gente tenta. O que você diria para quem fica... Aqui eu já ia repetir. Tem como cortar só esse pedacinho, Iago? Que eu ia voltar aqui para uma pergunta que eu já fiz, tá? Quando é a hora certa de procurar um especialista e parar de se automedicar? Então, a automedicação é um problema na nossa sociedade, né? Em alguns países, você não consegue comprar remédio na farmácia. Então, assim, é bem restrito a venda de medicações, né, em alguns países. Isso é algo importante. A farmácia virou uma medicina alternativa, né? Sim, você o cara tem um problema lá, chega lá na farmácia, no balcão... Exatamente. Você pergunta ali para a pessoa que está, não desmerecendo, lógico, mas pergunta ali para a pessoa que está no balcão, qual é o remédio que você tem para dor disso, dor de aquilo? O cara, tem esse, tem aquele. E assim, você vai tratando a dor, você não está tratando a causa da dor. Então, muitas vezes, isso você vai mascarando o seu problema, né? Você vai passando uma maquiagem, algo que está feio. E tem hora que não tem jeito. Tem hora que o bicho pega. Então, assim, se você sente dor, se você tem algum problema relacionado à sua saúde, cara, você tem que se cuidar e você tem que procurar ajuda. Doutor, pra gente encerrar, que mensagem você deixaria para quem tá aí ouvindo, convivendo com dor e que ainda não achou uma solução? Então, me procurem, né? Eu tô aqui à disposição para ajudá-los. Certo? Eu tenho Instagram. Onde as pessoas podem te encontrar? Sim, eu tenho Instagram. Meu Instagram é o meu nome, né? O Dr. Rui César. Vai estar aqui também no texto. Aqui também isso, você pode me procurar. Você pode me procurar. A gente está aqui à disposição, sem compromisso, apenas para poder tentar lhe ajudar de alguma forma, certo? E lhe orientar, né? Porque, assim, viver com dor não é normal. Se você sente dor, algo estranho tem aí, né? Então a gente tem que cuidar disso. Com toda certeza. Doutor, gostaria de agradecer a sua presença, foi muito esclarecedora aqui em nosso programa, né? Eu acho que é um assunto que está muito em voga, né? Eu mesmo tenho muitos problemas de cotovelo, ombro, sempre estou com dor nesses dois lugares, mas eu acho que também a gente falou sobre medicina regenerativa, sobre prevenção, acho que foi um papo bem completo, tá? Quem quiser procurar o doutor, vai estar aqui também no nosso texto, também aqui do vídeo, tá? E queria agradecer o Instituto IMES, né? Que cedeu aqui a possibilidade de vocês virem conversar com a gente, a todos os nossos inscritos e também patrocinadores, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês e vamos juntos aí. Vamos juntos. Diário Cast, a nova voz do Santista.
Aí foi? Foi.